Bom, vamos lá. Dica pra mestre agora, tá? Isso aqui é pros DM iniciante ou pra quem já tá pra frente, mas só joga um ou dois sistemas, é muito preso ali às mecânicas, aos monstrinhos. Vou aqui pra tentar tirar suas algemas e perceber que tem um mundo muito melhor aí fora. Enfim, se você, mestre, o jogo você já criou um roteiro, já criou um vilão e tudo mais, e não importa que os players façam, nenhuma interferência isso tem de fato na história, isso é péssimo. E é muito o que acontece em RPGs profissionais aí de algumas pessoas. Então é o caso até da que a galera, nossa, como ele é um ótimo mestre, e eu acho meio zoado, que é o caso do não é Roll20, é do é uns gringo mega famoso e que joga é D&D clássico, o cara é, tem contrato com a Wizards e os cacete. Ou até o caso do RPG do Selbit, jogando RPG, várias séries que é legal de assistir, é gostosinho, mas você percebe que claramente aquilo foi feito meio roteirizado para que seja mais legal de assistir. Mas eu, por exemplo, não acho isso, porque não é RPG, é uma série e eu normalmente não curto séries porque fica muito claro pra mim as séries ruins, né? São raras as boas. Em que tá muito claro que o roteiro ele tá indo para aquele caminho, a história ela tá seguindo ali como um railroad, é uma estrada de ferro. E eu odeio isso. Eu gosto desse sentimento de simplesmente o mundo tá ali. E as coisas vão acontecendo. E não tem um monte de coincidência esquisita, um personagem que se conecta ao outro, uma amizade meio forçada, aquele romance forçado. Isso é péssimo. A melhor sensação é quando você vê que aquilo é natural, aquilo continua como uma maré. E aí entra na dica que eu quero passar pros mestres. Cara, simplesmente foca na criação do seu world building. Crie o conflito, crie os personagens, crie o contexto, crie a economia, crie a política, mas para por aí. Não crie um vilão, não cria. É legal ter um conflito, mas não um conflito tão específico. Cria um conflito geral, uma situação, tipo uma guerra. Beleza, tá rolando uma guerra. Ah, tem tal vilão que começou essa guerra. Não, é uma guerra. Uma guerra por razões econômicas entre duas nações, ok? Esse é o contexto que o cara tá. É isso, joga o cara lá no meio. Nossa, mas vai ficar meio esquisito, vai ficar meio sem rumo a história. Aí eu volto pra questão de que você só vai tentar seguir esse caminho se você já for um bom mestre, e você tiver com uma boa mesa. Naturalmente, é porque eu não faço isso mais. Porque a minha ideia, eu quero ensinar o cara a jogar direito. Mas se você só quer jogar, só quer ficar de boa por enquanto, aí sim, você tem que seguir a história do Railroad, né, da estrada de ferro. Você tem que seguir esse caminho. Porque se não tem esse caminho, em algum momento a galera vai se perder. Você vai se perder. Por quê? Porque de repente você não criou bem o seu mundo, a galera não criou bem os próprios personagens, eles nem têm uma infância pré-definida, eles não têm uma motivação muito clara. Ele só quer fazer missão X pra matar cara X, ganhar dinheiro e ei, acabou o jogo. Pronto, vou voltar pra casa, vou jogar LOL. Não é legal esse tipo de coisa. Não é legal esse tipo de pensamento se você quer jogar o RPG profissional, que é o caso do Omniverse. Então, como é que funciona? Voltando. Você tem que ter o world build, tem que ter a criação, tem que ter o conflito, todo um contexto. E você vai jogar os caras ali no meio. E o bom player, ele vai se ver naquela situação. E ele vai se dar um motivo para interferir em algum setor de um daqueles conflitos. E toda a história ela vai se seguir a partir daquilo. Tem um contexto grandão, uma guerra, um conflito, não sei o que. Mas não, aquele cara, ele é beleza, exemplo clássico. É um samurai, ele só quer ser poderoso e... Só que ele não quer matar X cara porque ele quer se vingar, sabe aquelas histórias clássicas, chata, clichê? Não. O cara, ele quer mostrar pra família dele, que também é de samurai,
que o sonho que ele tem de verdadeiramente se tornar um cozinheiro não é caô. É uma realidade digna, o cara pode ter uma boa vida com isso, não vai ser. Ele não vai passar vergonha, sabe? Não é um negócio. Não é uma desonra, que faz parte. Aí, sei lá, ele mostra que é possível ele ser um bom cozinheiro e ainda ele mistura as habilidades de samurai que ele tem na hora de cozinhar. Então ele corta a carne, ele queima, ele faz as paradas usando as técnicas. Em algum momento ele quer crescer o suficiente para que esse restaurante dele chegue na própria família, para a galera perceber que, nossa, ele consegue. Então ser um cozinheiro não é uma coisa ruim, dá pra ser fodão e ser cozinheiro. Entende que é um negócio mega específico, super parental, íntimo e que pode caminhar para diversos lugares. Então, por exemplo, nossa, eu não posso só cozinhar, foda-se, senão minha família vai me zoar. Eu tenho que saber cozinhar usando a minha técnica de espada. Então eu tenho que aprender técnica de fogo, tenho que aprender a queimar a carne numa porrada só e já ficar no ponto perfeito num golpe só. Aí eu tenho que ir atrás de X mestre. Aí entra no lugar que você mestre, aí você tem que entrar no meio. Aí você faz que, por exemplo, esse mestre, ele quer ajudar o cara e quer fazer ele abandonar a família. Tipo, não, esses caras não respeitam o seu sonho, não respeitam o jeito que você é. Deixa esses caras de lado. Aí se o cara for um bom player, ele vai, não, relaxa. Ele não vai só ouvir o discurso e vai, caramba, é verdade, do nada o cara vai mudar quem ele é. Não, ele vai continuar com aquilo porque é a família dele. Ele tem um mamichos absurdo. E ele vai manter aquele defeito até o final, desde que ele só vai mudar aquilo se fizer algum sentido narrativo, se teve um arco de desenvolvimento para aquilo. Então, sei lá, depois de muito tempo, aconteceu um monte de merda, porque aquele mestre, ele tem um aprendiz que desistiu porque ele se queimou, porque ele fez merda, só que até hoje ele culpa o mestre. Em algum momento esse cara aparece, quer bater no mestre, aí o cara, ele quer proteger o velhinho, só que ele apanha, acontece um monte de coisa, depois ele aprende muita coisa, percebe que aquele aprendiz tem problemas semelhantes com o dele, que ele tem um daddy issues ali, o mestre é pai deles. E daí nessa história ela vai se construindo e crescendo aos poucos, devagar, numa boa, você fica ali na primeira... numa escala menor, e o bagulho vai crescendo. Aí isso é RPG, esse é o jogo legal. Aí em paralelo vai ter outro player que ele vai estar seguindo um outro caminho. Às vezes o cara, ele é pescador e ele simplesmente quer abandonar essa vida, ele quer virar cantor, mas ele tem que vai ser um mó trampo porque o chefe dele é muito chato, ele o tempo todo tenta sair, tenta se demitir, só que ele não consegue. E em algum momento, se o mestre for bom, ele consegue encaixar, por exemplo, o mestre do samurai cozinheiro, ele comprou peixe para treinar com esse marinheiro, e aí os dois players vão se encontrar, e as histórias vão se colidir, um às vezes vai tentar ajudar o outro, um vai tentar dar diquinha pro outro, e a história vai crescendo, vem devagarzinho, um negócio pequeno, aos poucos vai aumentando a escala. Mas aí, de novo, mestre, você não tem a mão nisso. Às vezes você não vai conseguir jogar desse jeito, porque o cara só quer derrotar o vilão e acabou. Então saiba, a culpa não é sua, a culpa é do player. O player, ele não sabe jogar RPG, infelizmente, ele não sabe jogar. O cara, ele quer jogar LOL, ele quer jogar outro jogo. Ele não gosta de jogar RPG, ele gosta de jogar outra coisa. Saiba disso. Troca de mesa, troca de player. Ou você tenta ensinar o cara, manda esse vídeo pra ele, ok? Ou então, pode ser muito bem o contrário. Você, player, quer fazer aquele jogo mais de boa e você quer seguir o seu próprio caminho. O mestre meio que... Sabe, as coisas vão se colidindo devagarzinho, o mestre não quer fazer isso. Saiba, o mestre é ruim. Troca ou manda esse vídeo pra ele. Ok? Espero que tenha ajudado.